Olá, crianças! Vamos lá para o nosso segundo momento? Pegue aí seu livro Passado, Presente e Fé, Diálogos em Comunidade. Abram aí nas páginas 52 a 55. Vamos conversar sobre ética com Nelson Mandela. Quem foi Nelson? Nelson foi um líder sul-africano que lutou contra o regime racista. Se tornou referência mundial na busca por uma sociedade democrática e igualitária. Então, ele foi muito importante, né? Olha só, Nelson, ele teve seu nome dado por uma professora, pois era costume dar nomes cristãos às crianças provenientes das aldeias cuja religião não era cristã. Olha só, essa informação está na página 52. Mandela estudou Direito e Artes na Universidade de Fort Hare, tá? E agora você vai acompanhar aí a história de Nelson, tá? Na linha do tempo. Prestem atenção aí na linha do tempo dele. Agora vamos fazer a leitura sobre um regime que existia, tá? Lá na África do Sul, onde está escrito apartheid, tá? Na África do Sul esteve sob esse regime político de segregação radical. Os africanos negros, maioria do país, eram impedidos pelas leis de conviver com as pessoas brancas. Que absurdo, né? Por isso, havia escolas, hospitais, bairros, meios de transporte, restaurantes e outros locais, os quais poderiam ser frequentados apenas por brancos e outros exclusivamente para os negros. Além disso, a população negra não tinha direitos políticos e civis. Que absurdo, né? Então, Nelson, ele tinha um conhecimento muito amplo sobre isso, por isso que ele lutava contra o racismo, né? Vamos lá onde está escrito a luta pelo fim do apartheid, tá? Que é esse regime que acabamos de fazer a leitura. Muitas pessoas se empenharam e lutaram pelo fim desse regime na África do Sul. Nelson Mandela teve grande representativa nessa luta, né? Que é importante, né? Ele foi muito corajoso. Olha só, sem liberdade, mas com muitos sonhos. Que bom, né? Que eles tinham muitos sonhos. Mandela foi um dos fundadores da Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, CNA. Ele e os companheiros se organizavam politicamente a fim de resistir ao apartheid e lutar pela igualdade racial, que é contra esse regime, né? Vamos lá agora, vamos ler o texto sobre os anos de prisão de Mandela. 27 anos na prisão, muito tempo, né? Ensinam muitas coisas. E uma delas é pensar ao longo prazo. Quando jovem,
Mandela era impaciente. Queria a mudança para ontem. A prisão o ensinou a ir mais devagar e reforçou seu sentimento de que a pressa com frequência leva ao erro e ao mau julgamento. Acima de tudo, aprendeu como odiar a gratificação. Sua vida toda personifica isso. Muitos de nós estamos acostumados ao oposto, porque nossa cultura recompensa a velocidade. Vemos a impaciência como uma virtude. Confundimos gratificação instantânea com expressão própria. Tentamos agarrar a oportunidade no momento em que ela se apresenta, responder a todo tweet ou mensagem, sem parar para pensar. Você vai continuar a leitura, tá, desse depoimento, tá, desse fragmento, ou seja, tá, de Mandela. Muito importante essas informações aqui que ele repassou quando ele passou durante 27 anos na prisão, tá? Olha só, na página 55, vamos lá, continuar a leitura. Nelson Mandela esteve na prisão por 27 anos. Somente em 1990 conseguiu a liberdade. Depois de muito negociar com o governo sul-africano, a luta pela libertação de Mandela contou com o apoio de personalidades e organismos internacionais como a ONU. Em 1994, chegou ao fim do regime do apartheid na África do Sul. Que bom, né? Que acabou esse regime tão cruel. Mandela solicitou ao presidente de Klerk, tá? E a elaboração de uma nova constituição baseada na igualdade jurídica entre brancos e negros. Ambos foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz de 1993. Nelson Mandela foi eleito em 1994 presidente da África do Sul, nas primeiras eleições livres e multirraciais que aconteceram no país. A luta desse sul-africano durante toda a sua vida se baseou principalmente nos seguintes artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que bom que ele tinha esse conhecimento, né? Vamos fazer a leitura somente do artigo 2, onde diz o seguinte: todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, tá? Então, ele se baseou, tá? E lutou contra o racismo através dessas leis, tá? Agora, pega aí o seu caderno. Em seu caderno, você vai copiar o seguinte: converse com os familiares sobre a importância de esses direitos serem respeitados, tá? Ponto final aí. Quais atitudes positivas podem ser tomadas para que isso aconteça? Você vai responder aí junto com sua família, ok? A gente se encontra na sala virtual para as correções, tá? Tchau!